saudações a todos. Esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, está pesquisando mais sobre algum assunto, quer saber mais sobre alguma cirurgia específica, ou também para quem está simplesmente por aí navegando as redes de informação atrás de conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que nem é muito agradável assim. A gente vai falar de complicações pós-operatórias, especificamente as complicações relacionadas à cirurgia plástica. Todo procedimento cirúrgico potencialmente pode ter complicações, né? E com isso a gente tem que tomar alguma medida relacionada ao evento em si. O meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis. E comigo, como sempre, o meu parceiro nessa jornada, o Dr. Igor Rocha, também cirurgião plástico. Igor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo à sua casa. Né? Ah, de nada, cara, obrigado. A gente tem uma listinha de complicações que eu quero mencionar e a gente vai pormenorizando cada uma delas, tá, Igor? Acho que beleza. Cada um de nós fala a respeito de cada uma delas, experiência com elas. Beleza. E espero não ter experiência com todas elas, na verdade, né? Olha, eu vou te dizer, eu já tive bastante complicação. E a gente brinca no meio cirúrgico, né? Só não vai ter complicação o cirurgião que não opera. É isso mesmo. Ou então aquele que está mentindo, né? Então, acho que falar de complicação, se o cirurgião falar para o paciente, olha, eu nunca tive essa complicação, ou eu nunca complicou, meus pacientes não complicam, ou ele está mentindo, ou ele não opera nada, né? Então, a gente fala, ninguém gosta de falar de complicação e ninguém gosta de ter complicação. Sem dúvida. Qual é o cirurgião que gosta de ter... que legal, abriu os pontos. Ninguém gosta de complicação, né? Mas eu acho que é preciso falar porque muitas delas a gente consegue, pelo menos, prevenir com algumas orientações simples, né? E outra, né, Igor? A ideia não é nem assustar que os pacientes, meu Deus, sabendo que isso pode acontecer, jamais vou considerar fazer uma cirurgia. Não, estar consciente do que pode acontecer faz a gente se preparar para ter mais segurança no procedimento e caso isso venha a ocorrer, lidar com calma, com paciência, da forma como a situação exige, né? Eu acho isso super importante, porque você sabendo, você vai cuidar e às vezes as complicações não é algo comum. Se fosse algo comum, a gente não operava, né? Exatamente. Então é algo incomum, tanto é que o nome é complicação, tipo, não era para acontecer, né? Só que você sabendo, você consegue às vezes prevenir. É como se você fosse atravessar a rua. Ou você fecha o olho e atravessa sem olhar, ou você vai parar, vai olhar para os dois lados, vai olhar o sinal verde pro pedestre e vai atravessar. Então a chance de você ser atropelado é muito menor. Se você souber, se você pegar e fizer uma mastopexia, aquela cirurgia das mamas lá que tem um corte grande e tal, e no dia seguinte for jogar vôlei e depois jogar tênis, a chance de abrir os pontos é muito alta, então você não vai fazer isso. Então, sabendo do que você pode ou não, até onde você pode ir em cada cirurgia, isso às vezes reduz ou inibe qualquer complicação, né? Bem nessa. Então, assim, só para mencionar a lista de complicações que a gente vai conversar hoje e depois a gente vai uma a uma. Primeiro, a gente vai falar de fibrose, temida fibrose. Quem faz lipoaspiração especialmente, corre o risco de fibrose, e depois quem faz drenagem linfática, os fisioterapeutas, estão muito ligados em observar quando a fibrose está ocorrendo e tomar algumas medidas quando necessário. Vamos falar de fibrose, especialmente no contexto da lipo. Vamos falar do roxo. Faz uma cirurgia e fica roxo, por que fica roxo e o que fazer, e é preocupante ou não é. Vamos falar do inchaço também, por que os tecidos incham e fica aquele gordinho, né, que assusta também. Vamos falar de deiscência, que é uma expressão que a gente usa para quando abriu a cirurgia. Doutor, abriu os pontos, né? E abre, assusta, sai secreção, pode sair sangue. Isso normalmente é bastante angustiante, né, para qualquer paciente. Da temida necrose, que é quando a pele fica preta e morre e acaba tendo que cicatrizar de dentro para fora. Essa é ainda mais severa, né, das complicações e bem associada à plástica, né, especificamente. Sim. O seroma, que a gente até já mencionou no vídeo de drenagem linfática, de drenos, né? Mas acho que vale citar novamente. A gente vai citar novamente, que é o acúmulo de líquido debaixo da pele. E por último, acho que uma das complicações mais severas, aí sim com risco para a vida do paciente, que é a tromboembolia pulmonar, também no contexto das cirurgias combinadas, demoradas, lipoabdominoplastia.
né? Igor, vamos falar de fibrose, cara. Explica para nós o que é fibrose, por que acontece e tudo mais. Tá. Bom, a fibrose, eu acho que a complicação ela é mais comumente em lipoaspiração, né? Falando assim, leigamente, o que acontece? Quando você sofre algum trauma cirúrgico, no caso da lipoaspiração, que a gente pega as cânulas, vai lá por dentro, aspira a gordura e tal, você está gerando um trauma no teu tecido. E uma reação normal do corpo é cicatrizar. A fibrose é uma cicatrização exacerbada ali após o trauma. E aí aquela região que foi operada, ela começa a ficar endurecida. E às vezes ela até pode fazer alguma deformidade, algum abalamento, alguma assimetria, né? Por causa da fibrose. Claro que alguns pacientes têm uma tendência um pouco maior, outros menor. E no caso da lipoaspiração, algo que previne, mas não evita completamente, seria aí o próprio taping, o uso correto de malhas, uma boa drenagem linfática e evitar algo que é muito comum, a gente vê os pacientes, às vezes vão numa massagista ou alguém que não está acostumado com pós de lipoaspiração e às vezes fazem coisas que na cabeça da pessoa que não tem conhecimento ajuda, mas na verdade prejudica, que é o famoso ultrassom e a radiofrequência. Nós né? acabamos de perder o patrocínio do pessoal que faz ultrassom agora, tá em pós-operatório de lipo. Não, mas é verdade, isso é bem sério, né? É porque o ultrassom e a radiofrequência... Quando você tem uma cicatriz ou uma cicatrização, você quer que aquilo diminua o processo de trauma para aquilo cicatrizar mais naturalmente, digamos assim. O ultrassom e a radiofrequência, ele vai melhorar momentaneamente. Então, na hora que faz ultrassom, a radiofrequência, nossa, amoleceu, que lindo, maravilhoso. Mas ele causou um trauma ali, ele causou um trauma um pouco maior naquela região. E depois essa fibrose vem com mais potência ainda. Eu sei porque eu já tive isso com paciente minha. E na cabeça dela, coitada, né, foi orientada por uma pessoa que supostamente sabia fazer as drenagens, e quando ela chegou para mim, olha só que legal, tava com uma fibrose aqui, fiz ultrassom, daí eu, olha, existe um risco dessa fibrose piorar, dito e feito, piorou. Claro que com aí uma drenagem bem feita, uma orientação, um acompanhamento mais de perto, a gente consegue reverter. E com o tempo, né? Nada como o tempo para qualquer coisa, inclusive para cicatrização. E aí melhora, mas é uma complicação que a gente consegue prevenir com esses métodos ali, né? Assim, eu vou fazer um resumão, então acho que explicou bem, é bem isso mesmo, né, Igor? Tudo o que se sabe sobre fibrose, acho que tu acabou descrevendo e como lidar com isso. Mas fazendo um resumão, assim, sobre fibrose, primeiro, fez lipoaspiração, tá com medo de fibrose. Doutor, não sei se estou desenvolvendo fibrose. Acho que o grande sintoma é estar endurecido, né? Sente que tá duro, e é duro, a gente palpa o que é para ser molinho, gordinho, parece pétreo. Né? Então esse é um sintoma que sinaliza provavelmente um processo de fibrose. O que fazer? Drenagem linfática. Manual. Né? Manual, com uma pessoa habilitada, treinada, especialmente em quem faz pós-operatório de cirurgia plástica, né? Em que ela, através das mãos, ela faz a drenagem da linfa que está acumulando, e esse acúmulo irregular e não harmônico da linfa faz com que a gente tenha também irregularidades no contorno de onde foi feita a lipoaspiração. Perfeito. Então, basicamente, identificou que tem fibrose, calma, né? Consulte com seu médico, evidentemente, para fazer um diagnóstico adequado, né? Não fazer procedimentos extras que não vão trazer benefício de fato. E se for o caso, que acontece no caso da fibrose, manter a drenagem linfática por mais tempo no pós-operatório. Processo de cicatrização, já que é uma cicatrização exagerada debaixo da pele, a gente sabe que o processo de cicatrização dura até 1 ano. Um processo biológico bastante lento, é bastante dinâmico isso. Então, se no primeiro mês, no segundo mês ainda está necessitando de drenagem linfática, eventualmente precisa de mais tempo. Né? Perfeito. Acho que a questão é isso. Acho que conseguimos explicar bem aí, viu? O próximo acho que era os roxos, né? O roxo. As equimoses, né? Que também ela pode estar em qualquer cirurgia, né? Desde uma blefaroplastia, que é uma cirurgia
Da pálpebra, né? Da pálpebra, que você tira a pele, as gordura, enfim. Na lipoaspiração, abdominoplastia. Então, acho que basicamente... E essa vale até para qualquer cirurgia do corpo humano. Exatamente, do corpo humano. Eu tenho um vídeo no canal sobre roxo, inclusive Botox. Né? E muita gente de outras especialidades, doutor, eu operei, fiz uma cesárea, fiz uma cirurgia de hérnia, fiz uma cirurgia, enfim, de qualquer parte do corpo, ortopédica, e acaba evoluindo com roxo, ou que... Normalmente as pessoas chamam de hematoma, que tem uma diferença técnica sobre o que é hematoma, o que é equimose. Hematoma é um acúmulo de sangue na sua forma líquida, num espaço. Equimose, que é o que a gente está falando aqui, ali. Que é o roxo, é o sangue que infiltra os tecidos debaixo da pele. Perfeito. Eu ia falar para tu dizer a teoria, já falou. Me testar? Então... Não, eu ia... Eu sei que você sabe, inclusive melhor que eu explicar sobre isso, mas falou perfeitamente, era o que eu ia dizer. É o sanguezinho ali que infiltra, e isso é extremamente comum, né? Porque qualquer corte ele sangra, né? Então, se você vai fazer uma cirurgia ou vai fazer um botox, botar uma agulha, eventualmente a gente sabe onde passam alguns vasos, que a gente sabe pela anatomia, mas nem todo mundo é exatamente igual, né? E às vezes o vasinho que é para estar aqui fica 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá, e às vezes acontece num botox, ou num preenchimento, ou numa cirurgia, e aí pega um vasinho, aquilo ali sangra um pouquinho, e aquele sanguezinho infiltra ali e fica um roxinho, né? Na lipoaspiração especificamente, que a gente faz aquele trauma todo por baixo do corpo, que sim sangra, porque você está ali traumatizando a gordura e sangra eventualmente, a gente tem um artifício, que a gente já falou aqui, né, para tentar amenizar essas equimoses. Equimoses e roxo é a mesma coisa, né? Que é o taping, né? E o taping ajuda muito. Ele começou, a gente usava mais em lipo, depois começa a usar em blefa, hoje em dia está usando em muitas coisas, até pós-cesárea. É bem comum colocarem o taping, né? Lembrando, o taping é aquela fitinha adesiva, né? Que a gente que coloca por sobre a pele. Elástica, né? Elástica, gruda, né? Faz uma certa compressão local e é retirada normalmente 5 dias, 7 dias de pós-operatório. E a gente acha que tem um vídeo sobre isso, né? A gente até trouxe o tape e mostrou a elasticidade dele, inclusive, né? Isso. Legal. Mas assim, falando do roxo da equimose, mas como assim eu faço uma cirurgia, espero que fique roxo e sangre, né? Como é que o corpo lida com isso? Então, assim, não se assuste, né? O roxo a gente espera, porque, claro, a gente, por ver isso todos os dias, acaba ficando comum, né? Mas o organismo tem mecanismos próprios de conter sangramentos. E aqui a gente está falando do sangramento que ele é muito pequeno, né, Igor? De vasos pequenos debaixo da pele. Não é um sangramento que às vezes precisa de uma nova cirurgia. Exatamente, sangramentos pequenos. Pequenos. É um roxo que fica localizado, ele não está crescendo, ele não parece que pulsa embaixo dele. Esse é o sangramento que a gente está se referindo aqui, um sangramento que é só tranquilizar, às vezes compressas frias. Exato. É uma medida possível. Frias. Porque o organismo, quando sangra, o vaso tenta fechar e aí a coagulação do paciente vai conter o sangramento. Eventualmente, um sangramento de uma artéria maior que não estava sangrando durante a cirurgia, o paciente fez força, a pressão aumentou e esse vaso voltou a sangrar, que é por isso que acontece. Aí pode fazer o hematoma. Aí o hematoma e, eventualmente, necessidade de ter que reoperar o paciente em caráter de urgência. Né? Então, são situações distintas. A dica aqui fica tem um roxo, está preocupado? Faça foto, converse com o seu médico, mostre, porque o médico vai ter a sua posição, se precisa ou não se preocupar e eventualmente indicar uma nova cirurgia. Não fique com dúvida, tá? Pergunte, porque é uma situação potencialmente até grave, né, Igor? Sim, mas normalmente, eu acho que a grande maioria dos roxinhos é aquilo e fiquem tranquilos, tá? E vai ficar roxo. Então não é qualquer roxo que se reopera, na verdade quase nenhum se reopera, né? Que nem o Wagner falou, a não ser que tu tá lá com um roxo na mama hoje, amanhã a mama tá roxo, quase preta e tá desse tamanho. Aí ok, que nem ele falou, tá pulsando, tá em expansão, é algo que tá sangrando ali dentro, aí forma o hematoma. Mas o roxinho, aquele roxinho lá, esse fica tranquilo, que a grande maioria o próprio corpo resolve. Ele fica e o corpo absorve e depois não fica nenhuma mancha. Então ele fica roxo, depois vai ficando meio verdinho, depois fica amarelo e aí some e fica da cor da pele normal, tá? O que a gente pede para evitar nesse período, enquanto tá muito roxo ali e tal, é pegar sol.
Porque se tu pegar Bem sol, lembrado. quando tiver o roxo ali, ele pode ou demorar um pouco mais para sumir, ou às vezes até manchar a pele, né? Porque tem a hemosiderina que fica ali, o depósito, e aí vem os raios solares ali, e isso pode, a melanina, enfim, tem todo É uma região que fica mais fotossensível. Logo, os Isso. efeitos do sol vão ser mais pronunciados. Pode desenvolver mancha, sim. Isso aí eu aviso sempre os pacientes. Ó, tá roxo, precisa de alguma coisa específica? Basicamente, né, compressas frias, se for o caso, e proteger do sol. Isso. E tanto é que em blefaroplastias que a gente faz, uma das orientações do pós-operatório é óculos de sol, Óculos. né? Porque, a mama você tapa, o abdômen e tal. E o rosto, você vai ficar assim? Não, né? Então a gente bota um óculos de sol e o paciente fica andando dentro de casa até... E com estilo, né? Ainda, né? Bonito. E daí o cara já, né? Bota um óculos assim, tem um... dá pra Isso, ficar, ninguém vê. Fica combinando. Você consegue ir no shopping, você entra na loja de óculos de sol, vão pensar nesse mala artista, aí, né? certo que é um artista, Tá né? se escondendo, né? Bom, vamos para a próxima aí. A próxima, Igor. Vamos falar então de uma outra, que é uma complicação até esperada, acho que bem conhecida, que é o inchaço. Ah, tá. Né? A gente, tanto na cirurgia do abdômen, mama, enfim, orelha, nariz, a gente observa que na região que foi operada fica inchado, fica gordinho assim, né? Parece que tem líquido, acumulou líquido. Por que isso acontece, Igor? E isso é preocupante? Como é esperado, nas cirurgias eu até brinco com as minhas pacientes que às vezes elas ficam, né, pós de lipo, o inchaço ele é um pouco mais prolongado, né? Então eu falo, 6, 8, 9 meses aí, você ainda vai Estamos falando de meses, hein? Né? Que nem tu falou, a cicatrização é um ano. Então, assim, longo. os processos são longos e o resultado para aparecer ele demora, né? Lipoaspiração principalmente. Então, o paciente tem que ser paciente. Mas o que eu brinco é que assim, quando você vai no dentista, arranca um dente, fica um lado grandão e o outro, você não reclama, não fica lá, doutor, é normal. Por quê? Você arrancou um dente, você acha que é normal ter o inchaço. Aí você faz uma lipo, que você bota uma cânula, faz um trauma no corpo inteiro e você não quer ficar inchada, né? Quer o resultado amanhã já, né? Não. O próprio trauma do inchaço, sim, tu falou ali, acúmulo de líquido e tal, que nem a gente falou, o inchaço, os gânglios linfáticos, os vasos linfáticos, eles estão traumatizados, estão um pouco mais preguiçosos, machucados ali, e eles acabam não drenando tanto, então vai acumulando, vai inchando, tem um acúmulo maior de líquido. Inclusive, se você, dependendo do tamanho da lipoaspiração que você fizer, se você for se pesar um dia antes da cirurgia, tirou lá 5 litros e pesou depois da cirurgia, capaz de você estar até mais pesado pelo Bem próprio provável. acúmulo de líquido, né? Que a gente acaba perdendo o líquido até para o terceiro espaço, que é o líquido, ele sai da célula, enfim. Tem todo um processo fisiológico ali que é envolvido no inchaço. Mas, como a gente falou, é passageiro, tem a drenagem, tem as malhas compressivas que ajudam, e isso, ao longo do tempo, claro, na dúvida, converse com seu médico, que é importante, né? E tu falou da malha, é justamente nessa situação que o paciente mais observa o inchaço, né? Tirou a malha, né, tá ainda comprimidinho, ficou um tempo, foi tomar banho algum tempo, quando vai vestir já parece que apertou a malha, e na verdade é porque o líquido encontrou espaço, não tinha compressão, e aí o inchaço. Exatamente. E que é normal, é incômodo, evidentemente, Total. mas é passageiro, né? É transitório, né? Agora vamos falar de quando abre a cirurgia, Igor. Essa também é uma complicação que não é exclusiva da cirurgia plástica. Qualquer cirurgia que envolve um corte e uma costura podem abrir os pontos. A gente chama isso de deiscência. É um nome técnico, né? Mas quando abre os pontos, Igor, primeiro, isso é uma complicação evitável, depende só do cirurgião, da técnica que foi feita, a sutura. Às vezes é uma condição que o paciente tem mais riscos. Como é que funciona isso? Eu acho que é uma associação de coisas, né? Se você tiver um fechamento ruim, um paciente que não cuidou e que tem uma cicatrização, que fuma, por exemplo, que tem uma cicatrização mais lenta, a chance de abrir é muito alta. Ou é diabético, que também a cicatrização é prejudicada, a chance de abrir os pontos é muito alta. Agora, falando aqui especificamente da cirurgia plástica,
Na cirurgia plástica, é uma das poucas especialidades que a gente fecha a pele em várias camadas, justamente para diminuir a tensão da sutura e a cicatriz ficar mais fina e esteticamente mais bonita. Então, teoricamente, a técnica correta de fechamento ela é realizada em 100% dos casos, né? E aí existem alguns casos que a gente pede para o paciente evitar alguns movimentos. Por exemplo, na mama, operou uma mama, uma mastopexia, fez aquela cicatriz em L ou em T, né, ou em âncora, enfim. A gente pede para o paciente evitar levantar o braço acima do ombro, pegar peso ou fazer aqueles alongamentos aqui para as costas com os braços, porque isso vai gerar uma tensão na sutura, aonde foi feito os pontos, e isso sim pode abrir, igual eu pegar uma camisa aqui e querer ficar puxando, uma hora o botão vai arrebentar, né? Então, é claro que se o botão estiver mal costurado e eu fizer qualquer puxãozinho, ele vai arrebentar. Aí seria a má técnica de sutura. Mas, no geral, na cirurgia plástica, que a pele e as camadas do tecido ali, eles são fechados em várias camadas e vários pontos, você faz 2, 3, 4 às vezes linhas de sutura, a chance de abertura ela é menor. Então, o paciente que cuidar dos movimentos e tiver uma alimentação adequada, que eu também acho que isso é super importante, né, no pós-operatório. Se o paciente tem uma alimentação ruim, só come gordura, fritura, enfim, não prioriza proteínas, enfim, ele tem uma chance maior de retardamento da cicatrização e isso pode abrir os pontos, né? Eu quero falar da situação, mas abriu. Não cuidou, ou aconteceu, né, porventura, fez um movimento brusco, às vezes tem criança pequena em casa e foi pegar a criança e abriu a cicatriz da mama, por exemplo. Vou dar um exemplo específico dessa cirurgia. O que fazer, né? É preocupante, a pessoa se assusta porque vai sujar, se não está mais com curativo, vai sair secreção, vai sujar o sutiã e isso realmente vai assustar a paciente. Bom, uma vez que abriu os pontos, olhou, opa, tá vendo o tecido lá de baixo, às vezes aparece até a gordurinha, o amarelinho, né? Conversar com o seu cirurgião, evidentemente, a gente costuma levar no consultório, vamos ver. Porque pode ser uma abertura pequena, em que a gente só vai fazer cuidados com a ferida local, com curativos, com limpeza da ferida e vai cicatrizar de dentro para fora, que é o que a gente chama de cicatrização por segunda intenção. Se por um acaso uma ferida abriu demais, eventualmente nós indicamos até uma nova sutura com anestesia local no consultório. Mas isso precisa ser individualizado caso a caso, né, Igor? E também, se porventura a gente identificou alguma causa específica para essa abertura, né? Sei lá, uma infecção, por exemplo, que aumenta a chance de abrir, ou o fato do paciente estar com diabetes descompensado, descontrolado, a gente precisa tratar a causa de base e aí, claro, os cuidados com a ferida em si. Então, não é o fim do mundo. Claro, fica desagradável. Essa cicatriz provavelmente vai ser uma cicatriz que vai ficar mais alargada no pós-operatório e que vai ser manejada num outro momento. Mas enquanto está aberta a cirurgia, a gente precisa dar as condições locais para que o corpo cicatrize. Exato. Depois a gente lida com a cicatriz que porventura fique inestética. Né? E eu sempre peço para avisarem. Por quê? Porque às vezes para elas é algo muito grande e a gente olha, é pequeno, e às vezes é o contrário, elas acham que não é nada e é muito grande, né? E você falou ali da cirurgia de mama, que é uma cirurgia que, por exemplo, se tiver com prótese e tiver essa abertura e tiver uma exposição de prótese e aí tem uma infecção e pegou na prótese, isso pode virar uma catástrofe cirúrgica que você inclusive pode até talvez precisar retirar a prótese, tratar a infecção, como a gente falou, tratar a causa base, ficar alguns meses sem prótese para tratar essa infecção e depois recolocar uma nova prótese. Então olha o trabalho por causa de uma abertura. Mas, no geral, eu até brinco, eu falo assim, Deus cuida. A grande maioria das aberturas de ponto não se faz nada. Curativo, olha, abençoa e tá tudo certo, vai fechar de dentro para fora, que é a segunda intenção. A primeira intenção é quando a gente fecha com ponto. Então, eu acho que de deiscência, assim, num geral, eu acho que a dica principal aqui dessa complicação específica, fale com o seu cirurgião, mande foto, mostre ou vá pessoalmente para ele ver. A monitorização de perto por parte da equipe médica acho que é fundamental. Né? Às vezes o familiar tem algum enfermeiro que também tem experiência nisso e acaba acompanhando com curativos e orientando bem o paciente, né? Como cuidar nesse momento. Perfeito.
Igor, agora vamos para as complicações piorzinhas agora. Tá piorando. Tá piorando, tá? meu Deus. Vamos falar agora da necrose. Necrose. Explica o que é necrose, porque é um conceito biológico, e o que o paciente vê. Nossa, isso aqui é necrose. Bom, a necrose é quando um tecido morre, não chega mais sangue para ele, e aí ele acaba morrendo, né? Então, se eu tiver um anel aqui e ele prende no meu dedo, ele prender a circulação, não chega mais sangue na ponta do meu dedo, ele não vai mais conseguir oxigênio, enfim, e aí o dedo começa a apodrecer mesmo, ele fica preto e cai, né? Então, a necrose numa cirurgia é porque não está chegando sangue. Então, ela vai acabar morrendo aquele tecido, né? Em cirurgia plástica, onde pode ocorrer necrose? Em qualquer lugar que você fizer a cirurgia, né? Por quê? A gente corta, às vezes faz descolamentos grandes, e às vezes aquele local que você está fazendo uma cirurgia já foi operado, enfim, tem várias coisas envolvidas. Mas vamos lá. Onde tem necrose... Eu pensaria 2 cirurgias, assim, só para estar e tu segue o raciocínio. Abdominoplastia, especialmente quando tem lipo, e a cirurgia de face. Também. Que se a gente estica demais, pode às vezes, dar áreas de necrose na parte da frente da orelha. Exatamente. Né? Atrás também, né? Atrás quando tu estica também, aqui, porque tu pega pessoas... E na cirurgia de mama, em mastopexia especificamente, necrose de areola, né? Que eu acho que seria essas 3 aí. Se for para citar, a necrose de areola... Em mastopexia, a necrose de face aqui na linha de sutura aqui, e no abdômen, principalmente na região central inferior ali da cicatriz do abdômen, que fica lá embaixo, no corte ali, né? As mais propensas à necrose, A necrose, né? Exatamente. Novamente, não é comum, tá? É muito incomum. É muito incomum. Deixar isso bem frisado. Pode ocorrer, tá nos livros e tal, mas é incomum, né? Eu acho que sim, não é um negócio, tudo bem, o tecido morreu, meu Deus, e agora? Perdi meu tecido, meu Deus. Fiquem calmas, tranquilas, que hoje em dia as técnicas aí, muitas delas dá pra gente resolver bem. Necrosou o abdômen lá embaixo? Ok, vamos tratar, vamos resolver, vamos com calma. Depois de um tempo, o tecido ele diminui o inchaço, ele tem um pouco mais de flacidez, fica lá, e às vezes você tira aquela parte que necrosou e junta de novo e fica bonito como era para ser, né? E tira um pouquinho mais de pele. Necrosou a minha areola. Dependendo da região, onde for ali, se for só a pontinha, também você consegue ressecar aquela parte necrosada ali e consegue de novo montar uma areola igual. Vamos supor que, falando ali de areola especificamente, tem mulher que tem câncer de mama que você arranca a mama inteira com a areola e depois você reconstrói a areola e fica tão bonita quanto uma areola normal, dependendo de caso para caso, mas assim, e às vezes tem até tatuagem de areola, tatuagem 3D que fica lindo. Tatuagens muito boas. Muito boas. Então assim, a solução sempre vai haver. Então acho que a dica principal de novo é fale com o seu cirurgião, converse com ele, ele também não queria que isso ocorresse. Ninguém quer, e conversa com ele, né? Ele vai conseguir resolver. Se ele não resolver, ele vai encaminhar para alguém, mas normalmente ele vai resolver. Agora, necrosou, já aconteceu comigo, de dar uma complicação, o paciente vem, eu operei com tal e deu isso aqui. Olha, desculpa, vai com ele, você está com 2 semanas de cirurgia, volta lá com ele, confia e tal, tô à disposição aqui e tal, mas assim, vá com ele, porque às vezes ele nem tá sabendo, né? E aí é importante pro cirurgião, ele sabe o que ele fez, o que aconteceu para estar aquilo ali, ou peraí, vamos ver, vamos investigar, por que aconteceu, não tem nada de... A cirurgia foi mais difícil, né? Foi mais difícil. Ele sabe como é que foi feito, né? Então acho que é importante Acho que a minha mensagem com relação à necrose é que o melhor é prevenir necrose, tá? E como fazer isso da forma mais eficiente? No momento, fez a cirurgia, tá cuidando no pós-operatório, tomou seu banho, olhou a área onde está visível para o paciente, que é de pele próxima do corte, está roxo demais, está estranho, está esquisito, procure o cirurgião para avaliar se isso faz parte de um pós-operatório normal. Porque necrose,
antes de necrosar, antes do tecido morrer, ele dá sinais, né? E eventualmente, se a gente identifica que o tecido está muito esticado, o sangue está chegando com dificuldade, a gente intensifica os cuidados pós-operatórios. Então, por exemplo, dobra mais ainda o tronco, né? Cuida mais da hidratação, diminui a compressão local. São várias medidas. E às vezes algumas medicações que são vasodilatadoras. Então tem medidas que, se a gente percebe que um processo de necrose pode estar ocorrendo, a gente toma antes. Então minha dica é fazer um pós-operatório com atenção e tá na dúvida, procurar, porque algumas medidas podem ser feitas. Perfeito. Ótimo. Igor. Agora deixa eu falar. Não, agora é a minha vez, né? A gente foi decência, a gente foi roxo, fibrose. As minhas cirurgias não complicam. Não complicam, né? Você não tem complicação, né? Bom, eu tenho eu vou falar de uma aqui antes de chegar. A gente agora vai uma mais tranquila. A gente foi já para necrose, vamos dar uma aliviada. As minhas complicações são mais tranquilas. Vamos falar de uma complicação que a gente já falou, que é o seroma, né? Seroma. Que vamos lá, o que é o seroma, como tentar prevenir. Bom, da mesma forma que o hematoma é um acúmulo de sangue na forma líquida num espaço debaixo da pele, o seroma é um acúmulo de líquido inflamatório, né? Linfa, né? Mais líquidos, enfim, corpóreos, debaixo da pele também. Várias cirurgias podem dar seroma, inclusive cirurgias que não fazem parte da cirurgia plástica, tá? Mas no nosso universo aqui da plástica, acho que a cirurgia mais comumente associada a seroma é a lipoaspiração, né? Perfeito, concordo. A gente acaba injetando líquido para poder fazer a lipoaspiração e faz o trauma com a cânula debaixo da pele. Esse trauma depois, a gente machuca linfáticos, vasos linfáticos. Além disso, o organismo entende esse trauma causado pela cirurgia e acaba liberando ainda mais substâncias que vão aumentar o acúmulo de líquido nesse espaço que foi criado pela lipoaspiração. Se ficar um líquido acumulado em excesso, a gente observa o seroma, que às vezes a pessoa palpa uma parte específica da barriga e parece até percebe mesmo que tem líquido debaixo da pele. Tipo aquele colchão d'água assim que fica, tipo, né? Um colchão d'água, exatamente. Bom, o que fazer uma vez identificado um seroma? Eventualmente, até no consultório, a gente precisa, com agulha, com uma seringa, fazer uma punção desse líquido, esvaziar esse líquido e intensificar as medidas que são a base para prevenção de seroma, né? Compressão local, uso de malha, uso de placas, né? Às vezes a gente usa dreno, dependendo da cirurgia. A questão do dreno aí vai muito temos um vídeo sobre dreno, nem todo cirurgião usa dreno. Eu uso, tu também usa, né, Igor? E quem não usa não está errado. Exatamente. Mas é uma estratégia para que o líquido que a gente espera, a gente já espera que acumule líquido depois de uma lipoaspiração. Se a pessoa está com dreno, o líquido já sai no dreno e cai dentro do reservatório que fica fora do corpo da pessoa, uma sanfoninha, a gente já mostrou isso no vídeo anterior. Basicamente, seroma é acúmulo de líquidos que a gente usa dreno, faz a compressão com malhas para prevenir. Aconteceu, porque mesmo cuidando, pode acontecer, a punção com agulha. Existem algumas medicações que a gente tenta também diminuir a retenção de líquidos do paciente nesse período. Enfim, tem um monte de coisa, né? Que aí contribuem para resolver o seroma. Não é uma complicação severa, porém, um seroma, tem uma aguinha ali, o organismo vai absorver. Eventualmente, esse seroma cria uma cápsula em volta dele. Aí sim, essa bolsinha d'água, esse colchão d'água não vai sair. Você vai puncionar e vai voltar. Vai funcionar e vai voltar. Né? E aí precisa, dependendo até de uma nova intervenção cirúrgica para remover essa cápsula. Por isso é importante o acompanhamento médico de perto, porque se identificou o seroma, se é muito pequeno, a própria drenagem já vai resolver. Se é um pouco maior, vai puncionar, fazer a compressão, medicamentos, etc. E isso vai se resolver. Por quê? Porque se ficar ali e deixar a Deus dará aí, isso sim pode formar a cápsula. Não é algo que vai acontecer 1, 2, 3, 4 dias, não. É algo prolongado. Né? Mas isso, cara, sem ressalvas. Achei que foi perfeita a tua explicação. Obrigado. Parabéns. Nota 10.
Agora, eu vou puxar um assunto aqui que esse é um pouco mais chatinho. A gente tá falando bastante de lipo. Às vezes o paciente Parece vem que aqui... a lipo é que mais complica, né? Não, é porque, na verdade, grande maioria das cirurgias de plástico, a gente faz uma lipinha pra alguma coisa. Verdade. Porque tirar uma gordurinha daqui, no rosto, você tira na mama, você tira a lateral da mama, axila, no abdômen você tira um pouquinho. Então, a lipo, ela tá muito presente nas cirurgias plásticas, né, num geral. Mas, como a gente tá falando de complicações, eu vou falar de uma específica de lipoaspiração. Essa só ocorre em lipoaspiração, que é a perfuração intestinal. Que às vezes o paciente diz, doutor, vai furar a minha barriga? É algo comum? Não é, né? E tem várias coisas, né, Wagner, que a gente faz para isso não ocorrer. Eu vou deixar tudo escorrer um pouco sobre isso, depois eu falo um pouquinho. É uma catástrofe. Vamos deixar muito claro aqui, perfurar órgãos internos durante uma lipoaspiração é uma catástrofe. Ponto. Não vamos passar pano para isso. Né? É uma situação com potencial até de morte do paciente. É raríssimo, tá? Lembrando que lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas do universo da plástica do mundo, tá? Então, a quantidade de cirurgias que é realizada para a quantidade de eventos de perfuração é mínimo, é remoto. Porém, eventualmente, quando isso acontece, e isso ganha muita repercussão na mídia, né? Claro. É igual quando cai um avião, né? Tem milhões de aviões voando, quando cai um, meu Deus, caiu um avião. Que nem você falou, eu achei perfeita essa colocação. Existem milhares de lipoaspirações sendo feitas no mundo hoje, nesse momento, agora está tendo lipoaspiração várias no mundo. Então, que nem você falou, o percentual é baixo. Então, não achem que é algo comum a perfuração. Não é. É porque quando acontece, realmente é algo Claro, porque é uma catástrofe, né? E sim, né? A mídia acaba explorando a notícia, porque é uma notícia que chama a atenção, nossa, alguém perfurou com um material que seja rombo, mas é uma cânula de lipo, um órgão interno do paciente, numa cirurgia eletiva, que obviamente ninguém espera isso, e isso acaba chamando muita atenção. Mas acho que a analogia com o acidente aéreo é perfeita, é bem por aí mesmo. Mas enfim, por que isso acontece e o que fazer, enfim, como é que ocorre quando isso acontece? É um problema de técnico de cirurgião? Sim, é um problema de técnica, né? O cirurgião que acaba vivendo isso, mesmo que acidentalmente, ele introduziu a cânula com força, talvez tenha batido na costela, por exemplo, e foi para baixo e entrou na cavidade abdominal. Já ouvi até esse relato de entrar na cavidade torácica também, no tórax. Bom, as medidas que a gente faz, primeiro um cuidado, a gente tem uma sensibilidade que a experiência dá para nós de perceber a profundidade que a gente está com a cânula, né, Igor? Perfeito. Isso é uma coisa que o cirurgião, a experiência acaba contando nesse sentido, né? É muitos detalhes que a gente faz, né? Que assim, agora para nós, que nem a gente está aqui falando e tal, parece algo que vai automático, porque a gente acaba tendo, mas assim, vai desde a percepção manual mesmo, que você falou, da sensibilidade, da localização dos furos, onde você coloca a cânula para lipoaspiração, que é estratégico, ela não está ali aleatoriamente, né? Ah, vou furar aqui. Não, ela é estratégica justamente para prevenir isso. A posição na mesa cirúrgica. Sim, inclusive as mesas são articuladas e a gente posiciona o paciente de forma que ele fica esticado para que, por exemplo, se a costela está aqui, eu não entre com a cânula, não vá para baixo. Então eu posiciono o paciente de forma que a cânula vai passar por cima da costela e diminuir a chance disso acontecer. Exato. Então são vários detalhes para prevenir essa complicação específica. Nós nunca tivemos, graças a Deus, e se tiver, tem que identificar isso, porque isso é algo que vai ocorrer na primeira noite já, no máximo na manhã seguinte da cirurgia. Então, um bom exame, porque, vai ter dor, mas espera aí, a dor de lipo e uma dor de irritação peritoneal são diferentes, sim, né? Sim. A frequência cardíaca de um paciente num pós-operatório que está com um intestino perfurado é diferente de alguém que está num pós-operatório de uma lipoaspiração. Então, assim, são detalhes. A questão é a identificação o quanto antes, porque, novamente, a solução é o quê?
costurar a área. Tem que fazer a cirurgia. Tem que reoperar. Aí essa sim vira uma cirurgia de emergência, né? De emergência. E aí precisa ser feito provavelmente ou uma cirurgia por vídeo, alguns corrigem por vídeo, ou até uma laparotomia, dependendo das condições do paciente, que não é o que se espera, porque vai ter cortes, cicatrizes que não estavam esperados na cirurgia da lipo, mas aí é uma questão de vida ou morte. A gente vai manejar dessa forma, né? Outro detalhe importante que eu esqueci de falar ali, outra coisa que a gente faz também de rotina e talvez não seja, é o ultrassom de parede abdominal, não é ultrassom de abdômen total, aquele que vai ver teu pâncreas, teu fígado, não, esse aí é bom, é importante, é legal, mas para lipoaspiração é de parede abdominal que você vai identificar se tem alguma hérnia, porque às vezes o cirurgião não identifica no exame físico uma hérnia, mas que está lá meio invisível, o paciente também não sabe que tem. E aí, o que é a hérnia? É quando tem uma descontinuidade da parede muscular ali abdominal e algum conteúdo intraabdominal acaba se abalando, vindo para fora e ficando ali na região onde fica a gordura. Um lugar comum, assim, que isso é visível é, às vezes, a hérnia umbilical. Exato. Mulheres, depois da gestação, da primeira e segunda gestação, fica uma bolinha que fica saltando. Essa bolinha que salta pode ser uma tripa vindo para fora por uma hérnia umbilical. Exatamente. Se a cânula passa ali perto, pode pegar essa tripa que está para fora. Sim, em termos, né, mais genéricos. Mais genéricos. Então, às vezes tem essa hérnia que o cirurgião não vê e perfurou por causa disso, né? Não que ele entrou, ele não chegou a introduzir a cânula dentro da barriga. Às vezes tinha uma hérnia ali e aquela alça intestinal estava ali e foi. Ou então já tinha um furo na sua barriga e automaticamente, em uma das empurradas ali da cânula da lipo, ela entrou naquele furo e aí fez a perfuração. Nisso ele já tirou e continuou a lipo em outros lugares e não percebeu, não notou, porque foi algo muito rápido, pouco perceptível. Ou alguém que já operou a barriga várias vezes, está cheio de fibrose, que a gente já falou ali, a barriga toda grudada e tal. Mais endurecido, né? E pode também ter alguma alça intestinal até ali, enfim. Tem algumas coisas aí que podem ocorrer, né? Mas, no geral, experiência, posição dos furos, posição na mesa e um cirurgião com a mão. Mas sim, de novo, né? A perfuração durante uma lipoaspiração não é um evento normal. Inclusive, a repercussão que ganha, acho que tem a sua importância mesmo para alertar, né? E, claro, cada caso precisa ser investigado, né? Como melhorar, como lidar com a situação e tudo mais. Mas é uma situação bastante rara. Não é comum, Perfeito. Acho que a última agora, que é a mais catastrófica lá, do tromboembolismo pulmonar. Dá pra ser mais catastrófico, Igor? Não sei se eu quero continuar essa conversa, né? Não, é um evento que é clínico daí, é mais difícil de prever. Existe também formas de prever, medidas, mas mesmo tomando todos os cuidados, pode acontecer. Que é o tromboembolismo pulmonar. Pulmonar. E a própria trombose venosa profunda que pode evoluir para um tromboembolismo pulmonar, né? Bom, o TEP, eu vou resumir aqui TEP, tromboembolismo pulmonar, como TEP para facilitar, é algo que pode ocorrer, novamente, em qualquer cirurgia. Pode ocorrer, inclusive, se você fizer um voo longo e ficar muito tempo sentado e aí levantar. Então existe um capítulo de livro do TEP do viajante, né? Então, assim, não é algo exclusivo da cirurgia plástica, não é algo exclusivo de lipoaspiração, não é algo exclusivo. Então, às vezes você eu vou fazer lipo, tem tromboembolismo. Não é exclusivo, você pode fazer um TEP voando de avião e tal. Pacientes acamados fazem TEP, então é uma cirurgias ortopédicas. Cirurgias ortopédicas, porque o paciente fica mais acamado, mais restrito de movimento e tal. O que a gente faz, Wagner, para primeiro vamos prevenir? ver por que acontece isso. Por que o corpo, né, faz isso? Tromboembolia pulmonar significa que o sangue em alguma parte do corpo, especialmente veias das pernas, por isso que coagulam e formam êmbolo. Êmbolo é um sangue meio em gel, endurecido. Assim. Esse êmbolo, ele entra na circulação, afinal de contas ele está dentro da veia, e ele se desloca dessa veia e vai parar para dentro de vasos pulmonares, que são responsáveis pela troca de CO2 por oxigênio. Pois bem, se esse êmbolo ele bloqueia vasos do pulmão, vasos maiores, o paciente não consegue fazer a troca gasosa, que é indispensável para a vida, tem falta de ar. Basicamente, qual que é o sintoma? Falta de ar. E uma vez
identificado tromboembolia pulmonar, existem algumas drogas para tentar anticoagular o paciente, né? Às vezes até intervenções hemodinâmicas, coisas da cirurgia vascular, mas eventualmente, dependendo de como se distribui a embolia, só medidas de suporte, oxigênio e esperar que o coágulo, né, não resolva. Se resolva. Esse do coágulo que você falou, que o sangue fica mais grosso, e aí por isso, porque o sangue ele vai estar na veia, aí o sangue ele fica mais parado ali e ele acaba ficando mais grosso, igual um rio. Um rio de água parada, ele acumula mais sujeira. Um rio de água corrente, ele acumula menos. Então, por que a gente faz e se fala tanto nisso? Tipo, eu falei ali da TEP do viajante. O cara fica lá 15 horas de voo sentado, o sangue dele fica ali parado, sem se mexer e tal. Então, até quando você estiver viajando, eu sempre falo para os pacientes, mexer sempre as pernas, fazer aquele movimento de abre e fecha, ande um pouco dentro do avião. E na cirurgia a mesma coisa, a gente estimula a deambulação. Pode caminhar, deve caminhar, né? Por quê? Você caminhando, você vai fazer os teus músculos mexerem, isso faz os teus vasos fazerem aquele sangue que está meio paradão circular, e isso diminui o risco, ele não vai evitar, mas vai diminuir o risco. Assim como a meia elástica, que a gente utiliza, assim como a bota pneumática, que a gente utiliza também. A bota pneumática, quando você está lá dormindo anestesiada, ele vai comprimir as suas pernas e soltar. E isso vai fazer com que o sangue fique circulando, mesmo você anestesiada, parada, sem fazer nada, né? Ele simula a contração das panturrilhas. Perfeito. Quando a gente caminha, e o movimento falou do avião ali, de fazer assim com as panturrilhas, ao contrair panturrilha, o sangue que está nas veias das pernas sobe. É basicamente isso. Então a bota de compressão está fazendo isso, está fazendo com que o sangue saia das veias das pernas. Além de tudo isso que a gente já falou ali de deambulação precoce, que é caminhar no pós-operatório ali e tal, meia elástica, a bota pneumática, a gente usa, que também ajuda, é a manta térmica. Por quê? Sabidamente, o paciente que faz... Quando o paciente está anestesiado, reduz o metabolismo, o catabolismo. Então, o metabolismo do paciente, ele vai meio que ficar numa hipotermia ali, e a hipotermia, ela prediz também, aumenta a chance de ter trombose. Então, a gente usa manta térmica, bota, meia, deambulação precoce, e dependendo da cirurgia, a gente ainda faz um anticoagulante. Né? Eu queria chegar no ponto do anticoagulante, porque é muito comum, e tem pacientes, tem inclusive cirurgiões que têm protocolos fixos de dão xarelto por fixo, 7 dias, 10 dias, alguns, né? Que tem um custo, queira ou não. E hoje é um assunto muito estudado, tromboembolia pulmonar, porque não é só da cirurgia plástica, é em vários procedimentos cirúrgicos. Então, o que a gente vai? Na consulta pré-operatória, que é o momento que a gente está falando de qual prótese vai usar e tudo mais, também é o momento de falar sobre a saúde do paciente e tentar estratificar e tentar fazer uma previsão de, opa, esse paciente corre mais risco de trombose. Alguma medida eu tenho que fazer. Tem que ver se meu tempo cirúrgico não está muito longo, porque tempo cirúrgico aumenta risco de trombose. Né? Se eu preciso usar anticoagulante ou não. Basicamente, se o risco é baixo para eventos trombóticos, uma dose de enoxaparina, normalmente, que é um anticoagulante, no dia da alta é suficiente. Mais a caminhada, mais a bota, mais todas essas medidas que tu falou. Existem critérios para isso. Existem não é critérios. Algo assim, doutor, eu vi que a minha amiga fez 30 dias que descrevem bem certinho quais são os pacientes que necessitam medicamentos para afinar o sangue por mais tempo. É muito incomum, né, Igor? A gente faz bastante cirurgias de lipoaspiração, que são lipoabdômen, que são um pouco mais longas, mas a maioria não requer anticoagulante ou coisas sim, é raro. Mas tem que estar atento para saber identificar quem tem precisa. Tem paciente que tem história prévia de trombose, então não o TEP especificamente, é trombose. AS você já faz um anticoagulante mais prolongado, enfim, história familiar. Tem critérios, na verdade é uma tabela, você vai lá, vai ver o teu paciente, vai olhar na tabela ali o que basicamente ele tem, o que aumenta o risco, baseado numa pontuação, você vai ter lá o que precisa fazer. Nós normalmente fazemos sempre mais do que precisa, inclusive, né? Então, quanto a cuidados nesse sentido, eu acho que a gente está bem servido. Mas aí. Só para deixar por que não fazer então um anticoagulante para todo mundo, já que tem risco de trombose?
Porque tem o outro lado, aumenta sangramento. Então, assim, e não é isento. Não chega a ser qualquer medicação tem efeito riscos. Colateral, tem riscos, né? Não é assim também, então é preciso definir quais pacientes se beneficiam de usar ou não anticoagulante, porque não é qualquer coisinha também. Fica meio que com um cobertor curto, né? Ou eu faço uma trombose ou eu faço um hematoma, né? Por isso é preciso ter uma consulta consulta pré-operatória bem realizada, bem pensada. Fazer uma anamnese completa. Ser bem planejada para diminuir os riscos. Complicações a gente não quer ter, nunca. Tem muitas coisas para saber, por isso que a consulta precisa ser com calma. É muita informação, a gente sabe disso, mas por isso procure um profissional sério, né, que saiba atender todas essas demandas. Perfeito. Olha, acho que a gente englobou boa parte das complicações aí e deu umas orientações bem legais. Gostei desse episódio aí, bem interessante, que é algo que normalmente os cirurgiões plásticos aí não gostam de falar, né? Não. Vamos falar sobre complicações. Vamos falar sobre quando dá errado, isso, né? Ninguém quer falar disso, Ninguém quer falar disso, né? Mas eu acho importante, porque como a gente falou aqui ao longo desse episódio, muitas coisas baseado em orientação e condutas corretas, você consegue prevenir muita coisa, né? Wagner, acho que avisos paroquiais, a gente gosta dessa palavra aqui, Vamos aos avisos paroquiais, então. Se por um acaso alguém quer marcar uma consulta, fazer uma avaliação, né? Sabe que agora eu sei lidar com as complicações caso elas ocorram, né? O meu contato para agendamento de consultas vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu tenho um perfil no Instagram, que é o cirurgiaplástica.drwagner. Tem um canal no YouTube também chamado Dr. Wagner Santos, que tem outros vídeos sobre conteúdos em cirurgia plástica. Igor, quem gostou de ti e acha que tu também sabe lidar com complicações, complica pouco, Complica pouco. Eu não tenho complicação. Não tem. Como é que te encontra? Bom, meu contato para agendar consulta também vai estar na descrição do vídeo. Acho que vai aparecer aqui um tagzinho aqui. Eu atendo em Florianópolis, Santa Catarina, e o meu Instagram é @dr_igor.rocha. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês nos próximos episódios. Grande abraço. Tchau. Até mais.